Graça e paz, meu irmão, tudo bom com você? Quero convidar você nesse momento a meditar junto comigo, a tirar um tempo para ouvir o que Deus tem para falar conosco nesse dia. Olha, quando nós lemos livros infantis, aqueles livros de historinha infantil, de príncipe, de reino ou outros livros, geralmente no final do livro, o que vai falar? E viveram felizes para sempre. Geralmente sempre tem isso, e viveram felizes para sempre nos livros de historinhas infantis. Mas olha só que interessante o que a gente encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7. Vai dizer assim: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Esse aqui é Paulo falando no final da sua vida. Esse aqui seria o fim, aonde fala viveram felizes para sempre de Paulo. Esse é o fim da história. Só que quando nós olhamos para a vida de Paulo, faz sentido isso aqui que ele está falando de que combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Sabe por que faz sentido? Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, o combate que foi proposto a ele realizar, aquilo que Deus tinha para ele realizar na vida, ele realizou. Quando nós olhamos hoje para a sociedade, a felicidade ela está destituída de tristeza, ela está destituída de problemas, ela está longe de problemas. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, a felicidade não tem a ver com isso que a sociedade fala. Paulo mesmo foi um exemplo disso. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele sofreu por causa do evangelho. Antes ele era perseguidor e assassino de cristãos, mas logo depois ele se converte a Jesus, ele tem um encontro transformador com Jesus e agora começa a ser um disseminador do evangelho, ou seja, um pregador do evangelho. E quando nós olhamos para a vida dele, esse homem sofreu, sofreu pela causa do evangelho, foi açoitado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu várias coisas, mas no final da vida dele, no caminho aonde ele está caminhando para a morte, porque lá no verso 6, um verso anterior do que a gente leu, vai falar: olha, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Paulo já sabia o momento em que ele ia morrer e em que seria decapitado, e ele fala isso: olha, porém eu vivi de forma digna a qual eu fui chamado. E o que é de forma digna a qual ele foi chamado? Ele pregou o evangelho em tempo e em fora de tempo. É o que ele fala com Timóteo. Olha, Timóteo, no verso 2: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Quando nós olhamos para a sociedade, a característica de felizes para sempre que eles têm é totalmente inversa ao que Jesus Cristo tem. Jesus Cristo, o reino de Jesus, ele é um reino de ponta cabeça. Por isso que ele mesmo vai falar que a pregação do evangelho para o mundo é loucura. É loucura, porque é uma vida vivendo em função de Jesus, é uma vida, às vezes, pegando o nosso sofrimento, assim como ele fala: olha, se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E olha só, Paulo, ele teve uma percepção grandiosa e ele falou: olha, eu combati o bom combate. Aquilo que estava proposto por Deus para minha vida, eu cumpri. Eu encerrei a corrida e o mais importante, eu nunca esqueci a fé. Eu guardei a fé e a esperança de que eu vou estar com Deus na glória, a fé e a esperança de que os sofrimentos que eu passo aqui nessa terra não se compara com a glória que há de ser revelada. E isso o próprio apóstolo Paulo falou. Então tenha certeza disso. O feliz para sempre, talvez, não é como, ou nem sempre é como as histórias infantis, mas é uma felicidade eterna, é uma vida eterna que nós vamos ter com o nosso Senhor e Salvador.
Amém? Então, fique com essa palavra no teu coração e reflita sobre isso o que Paulo falou. Fique com Deus e até mais.